Rapaziada, é dia de decisão, Palmeiras e Chelsea pelo Mundial aí, pela Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver quem que vai avançar a próxima fase. O Palmeiras tem alguns desfalques, né? Tem algumas mudanças no time e você vai querer saber quais que são essas mudanças. Tem novidade, tem informação nova sobre o time que vai a campo, com relação ao Chelsea também. Então assiste o vídeo aí, porque a imprensa esportiva trouxe todas as informações, vocês vão conferir a partir de agora, beleza, pessoal? Mas antes, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, seu like é importante e ajuda demais, então já fortalece aí no like e se inscreve aí no canal para você não perder nada que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Então, sem mais enrolação, pessoal, bora aí direto conferir as informações, as novas atualizações do Palmeiras para esse jogaço contra o Chelsea. Favorito para o jogo de hoje. Como eu falei, Estevão tem esse jogo aí super importante para ele também, porque ele vai enfrentar o futuro clube. Ontem a gente até esteve na entrevista coletiva do Maresca, técnico do Chelsea, e também do capitão Reece James, o jogador que joga no meio campo do Chelsea. E aí, quando ele foi perguntado sobre essa situação do Estevão, ele falou, bom, ele é um excelente jogador, mas amanhã não tem amizade não. Amanhã é cada um do seu lado e depois a gente conversa quando ele chegar no Chelsea. Então é esse clima de rivalidade também, de desafio para os dois lados que a gente encontrou tanto no Palmeiras como no Chelsea. A gente falou sobre essas mudanças na escalação, claro. Havia ali, quem sabe, uma dúvida sobre se o Palmeiras poderia ter Marcos Rocha entre os titulares, dobrando com o Geai. Mas o técnico Abel Ferreira disse que o capitão de hoje à noite vai ser o goleiro Everton. Normalmente quem usa a braçadeira de capitão é o Gustavo Gomes. Embora o Everton seja de fato o capitão, o próprio Abel explicou essa relação de hierarquia ali dos jogadores do Palmeiras, mas que ele gosta de um jogador experiente de linha usando a faixa de capitão. Gustavo Gomes não vai estar no jogo, o Everton assume a braçadeira. E isso nos dá essa pista de que o Marcos Rocha não joga, até porque senão ele usaria essa braçadeira de capitão. Então a gente foi pegando essas dicas aí para tentar montar essa escalação do Palmeiras, Rizek. Mas para confirmar mesmo, só mais tarde aí no estádio onde a gente vai se encontrar logo mais. Obrigado, Gabi. E certamente será um debate ao longo do dia. Eu vou estar com a Gabi no pré-jogo. Quem está mais avariado, né? O Palmeiras ou o próprio Chelsea? Eu opino já de antemão que é o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu 3 jogadores titulares importantíssimos da defesa. Seu capitão Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez, que vem fazendo uma Copa do Mundo incrível. O Chelsea, talvez o Pedro Neto não jogue. Eu acho que ele vai jogar, tá? Eu acho que a forma dele superar o trauma vai ser entrar em campo hoje aqui. Eles não têm o Caicedo, que é um excelente meia, e talvez não tenha o Lávia, outro jogador de meio campo. Nessa soma, eu opino que o Palmeiras está mais avariado, infelizmente. Mas eu quero saber quais são as opiniões e informações do jogo que vai abrir o dia da Copa do Mundo de Clubes. Vou para Orlando ao vivo com o Eric Faria e o Bruno Cortes. Olá, dupla, boa tarde a vocês, bem-vindos ao Seleção. É o seguinte, então o time tem problemas. Fala que ele ele faz um programa na cabeça dele. Você sabe uma ótima notícia para o Palmeiras? Eu sempre dou notícia para os palmeirenses. O Jackson vai voltar no ataque do Chelsea. Você sabe o que é o Jackson? Sim, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, meu Deus do céu. Como diria Ronaldo, não é eles que têm que saber, eu que tenho que saber. Eles têm que saber quem é o Palmeiras. Então, mas assim, o Palmeiras tem algumas vantagens. Não joga o Caicedo. Talvez não joga o Pedro Neto e vai jogar o Jackson. Caicedo é o Flamengo, né? Quem cai cedo. Caiu cedo, é verdade. E você é o homem. Então, aí o que mais importa agora, a linha de 6 no ataque, que vai abafar, vai fazer o bloco alto. Quem você escala? Vai lá, Alan na direita e Estevão na esquerda, para dar amplitude e profundidade. Vai ter Tigrinho e Flaco Lopes, os dois na frente. Para aumentar... Porque, por exemplo, a chance de gol aumenta se você tiver Tigrinho... Expected goals. Expected goals aumenta. Se você tem mais jogadores de ataque, aumenta o expected goals. E por trás, mas também apoiando e pisando na área, Maurício e Facundo. E logo no começo do segundo tempo já mete o Paulinho. Paulinho vai jogar hoje 45 minutos. Posso falar uma coisa? É um brincalhão. E aí o Chelsea não vai aguentar. Então, mas olha... É que ele não assiste, ele não vê jogo, né? Ele assiste jogo de TV desligado. Fala, só uma coisa antes, quer ver? O Celso falou uma coisa legal e ele vai aprofundar esse tema dele, do Bubu, diante da loucura dele. Pode ter até um... Ele não falou Holanda, errado, é carrossel, cara. Pra mim é carrossel holandês. Ô, Zupa, você acha que o Abel vai pra cima? Você acha?
Não acho não. Acho que o Palmeiras vai tentar aproveitar os seus momentos. Até usei como exemplo ontem no Sport Center os outros 2 jogos de brasileiros como europeus que tivemos nas oitavas de final. O Flamengo contra o Bayern, que foi um time mais de peito aberto, tentou fazer o seu jogo. E o Fluminense contra a Inter, que adaptou, mudou sua maneira de jogar e conseguiu a classificação. O Palmeiras, para mim, vai jogar mais a lá Fluminense contra a Inter do que a lá Flamengo contra o Bayern, até porque o Palmeiras do Abel tem jogos memoráveis nessa pegada mesmo, né? Num jogo de muita marcação, de muita recuperação, de aceleração. Então, não imagino o Palmeiras indo para cima, não. O Chelsea é um time que não se sente confortável num jogo de muita posse, de muita troca de passe. Talvez o Palmeiras dê esse roteiro para o Chelsea, tentar deixá-lo desconfortável e aí recuperar a bola para acionar o Estevão, para acionar o Vitor Roque em velocidade. Eduardo de Menel. Começo, quer ver? Aí começou a loucurada, é loucurada. É o grito da torcida do Palmeiras. Calando a caixinha musical que o Zupa tinha aberto aí pra fazer a trilha. Ele podia começar a rodar, né? Igual o Zupa. Você estava ouvindo a caixinha musical? Estamos ouvindo ainda. Agora fala, Celso. Não, sabe que o Bubu, ele brinca do 3-1-6, mas ele não tá de todo errado, não. Em organização ofensiva, vem comigo, Bubu. Em organização ofensiva, os times normalmente atacam em 3-2-5, né? São 3 ali atrás, fazendo o que a gente chama de primeira fase de construção. 2 homens à frente, né? 2 volantes e 5 homens ali na frente. 2 realmente dando amplitude, não necessariamente Estevão e Alan. Pode ter, por exemplo, o lateral esquerdo, Piquerez, um jogador que dá bastante amplitude. Você não tá de todo errado, não. Eu sei que você quis fazer uma brincadeirinha assim, mas calma. Vamos lá, falar... Quem você escalaria? Não, então, eu acho que o Silas ele fala algo muito interessante, que o Palmeiras precisa escalar os seus jogadores também de acordo com o Chelsea. Se o Pedro Neto jogar, aí eu acho que pode mudar principalmente quem vai recompor pelo lado esquerdo. O Estevão não é um jogador lembrado. Quando você fala sobre o jogador Estevão, você não vai destacar a capacidade dele em recomposição. Ele não é um jogador que não marca, por exemplo, o Messi e Suárez, né? Com aquele 4-4-2, aquele 4-4-2 do Inter Miami, Messi e Suárez ficavam lá na frente, nem sombra eles faziam. O Estevão, eu imagino que possa pintar o Alan no banco, o Estevão do lado direito e talvez um Facundo Torres do lado esquerdo com essa missão de recomposição defensiva. Eu talvez imagino que o Abel vá, se o Pedro Neto jogar, o Abel vai priorizar um jogador que volte para marcar pelo corredor esquerdo. Eu acho que ali atrás não tem muito segredo. Eu acho que o Vanderlan também é um jogador que talvez não inspire tanta confiança, pelo menos não me inspira tanta confiança. Então... talvez o Mike jogando por ali, mas entre improvisar ou jogar da posição de verdade, eu acho que o Abel dessa vez não está fazendo, que nem a gente conversou ontem, né? Felipe Melo foi para entrevista, não jogou, eu acho que dessa vez ele tá falando a verdade. E, cara, eu acho que o Palmeiras tem muita chance justamente em cima disso que o Zupaco falou. Pelas pontas, né, essa recomposição defensiva do Chelsea, transição defensiva do Chelsea é uma transição de muitos problemas, acho que isso ficou muito claro ao longo do Mundial, e até mesmo em organização, quando o Palmeiras tiver um pouco mais a bola, os 2 laterais, independentemente de quem for, a gente não sabe, né, de fato, se o Caicedo tá fora, mas o Lavia a gente não sabe se vai jogar, o Reece James talvez jogue como volante e o Malo Gusto na lateral direita, pode ser um ponto para o Palmeiras explorar, porque as costas dos 2 laterais, uma linha do Chelsea sempre muito alta e essa capacidade do Palmeiras em jogar fechadinho e sair em velocidade, principalmente pelas pontas, com o Facundo, né, se for escalado, principalmente o Estevão, o Vitor Roque. Eu acho que o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão para ganhar, viu, Edu? O Chelsea isso aí. Eu gosto de você por isso. Você queria ter um filho. Tudo pode acontecer. Fazer uma pergunta para tia Leila e para o Zupa. Então vai. Queridão. Você, tia Leila, falou com o Estevão. Isso, esse era o próximo tema. Sobre a questão dele ser um jogador do Chelsea já e vai jogar contra o seu time agora. Bela pergunta do Ciro. Ai, gente, sabe, é assim que funciona, né? Pra vocês, eu chego lá e falo assim, ai, queridinho, vai lá e joga. Pra eles, o tamanho da mala de dinheiro não cabe no meu avião. Estevão, meu queridinho, todo o dinheiro que você foi vendido, eu dou o dobro pra você fazer um gol hoje. Porque eu tá precisando fazer um gol num time grande, né? Mas você não pode cornetar, palmeirense. Você não. Então, esse é o ponto. Tia Leila falou sobre a venda do Estevão, e esse é o ponto. Aliás, vai mandando vídeos pra cá, o número vai aparecer na sua tela, que é o
6195-9108. Isso, vai aparecer aqui, é isso. Mas, 961. tem uma coisa também, essa é a Só uma chance. coisa, Celso, porque é o seguinte, eu quero saber quem tá em casa, como é que você acha que o Estevão vai se comportar e mais, quem você escalaria? Vai mandando vídeos. Por quê, Celso? Esse é o tema. Eu vou ouvir o Zup e depois vou jogar pra você. Que é o seguinte. Seria a primeira lei do futuro? Lei do futuro. É ex, mas não é ex. Possivelmente. Como é? O Bubu já tinha alertado aqui. O Bubu alertou isso em 2018. Volta a caixinha. Que iria acontecer. E aconteceu agora. Zupa, como é que está o ambiente em relação ao Estevão? O que você sentiu dele? Traga informações ao som belíssimo de mais uma vez a sua caixinha de música com uma bailarina. Quer ver? Não, deixa. Muito bem. O que acontece? É um trailer, um caminhãozinho, uma combizinha, que vende sorvete, vende sundae. Ah, que legal. E aí toca a musiquinha para chamar os Legal. populares. Será que não tem porque mais tá alguém muito querendo calor, sundae aí Uma na pessoa- Filadélfia, em outro lugar? Né? Pois é. Compra todos que eu pago, manda ele sair Qual é a daí. pergunta mesmo? Estevão, como é que tá o do ambiente em Estevão. relação ao Estevão? Vamos lá. Estevão, Ele perdeu até a pergunta. o Abel disse que não teve nenhuma conversa particular com o Estevão sobre esse enfrentamento com o Chelsea. Que o Palmeiras sabia que isso podia acontecer, que as chaves poderiam levar a esse destino e isso era algo que eles deveriam estar preparados e ele acredita que o Estevão estará preparado dentro da própria instabilidade emocional de um moleque de 18 anos envolvido em todo esse furacão, né? A gente citou ontem até, o Abel já esteve do outro lado da moeda, naquele Palmeiras e Novo Horizontino, há 2 anos. O Rômulo jogou pelo Novo Horizontino, já vendido para o Palmeiras. O Abel disse na época que era muito complicado mesmo para o jogador, independentemente do que aconteça. Agora ele está do outro lado, né? Agora ele é o técnico vendedor. Mas ele garante que não conversou com o Estevão. O Maurício falou que o Estevão está muito tranquilo. Vamos ver, né? O Estevão fez um bom jogo para mim contra o Botafogo. E antes do Botafogo, um Mundial apenas regular, nem acho que seja ruim, acho que seja apenas regular. O Abel não gosta que a gente questione se o Estevão está jogando pior nesse Mundial ou não, ele fica nervosinho, mas dos 4 jogos que o Palmeiras fez, em 3 ele tirou o Estevão. Contra o Botafogo, ele tirou o Estevão com 15 do segundo tempo. Vamos ver se hoje o moleque não sente o peso da transferência, da lei do futuro e consegue fazer um grande jogo, porque o Palmeiras precisa bastante dele. Bom, rapaziada, então é isso aí, vocês puderam acompanhar aí as principais informações do Verdão, do Chelsea, para esse jogo aí, para essas quartas de final, e eu tô trazendo aqui para vocês agora mais algumas informações para complementar, informações importantes desse jogo aí, Palmeiras e Chelsea, né, na Filadélfia aí, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, pessoal? Então tá aqui, ó, trazer mais algumas informações para vocês, onde assistir ao vivo, horário e o campinho, as escalações segundo aqui a matéria do GE, beleza? Então tá aí, Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, hoje sexta-feira, às 10 horas, beleza, pessoal? 22 horas, horário de Brasília aí, então fica ligado na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela quarta de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O jogo tem transmissão ao vivo na Globo, tá? No Sport TV e também no Globoplay, além de tempo real, com vídeos no GE, beleza, pessoal? Então é isso aí, o Palmeiras chega para o duelo após eliminar o Botafogo, uma vitória por 1-0 e fazer uma campanha segura na fase de grupos. A equipe ainda não perdeu na competição e conta com a presença de sua torcida para conseguir avançar mais. Já o Chelsea acumula uma derrota para o Flamengo na fase de grupos, mas passou bem pelo Benfica nas oitavas de final após vencer por 4-1, mas não é aquilo, pessoal, o Benfica simplesmente entregou o jogo no final, né, na prorrogação, enfim, bizarro o que aconteceu, né? Então esse é o estádio, ó, o estádio na Filadélfia que vai receber aí o jogo, então é esse aqui, pessoal. E vocês já viram aí onde assistir Globo, Sport TV, Globoplay, Cazé TV também, tá? E o provável Palmeiras, tá aí o campinho do técnico Abel Ferreira, com o provável Palmeiras indo a campo com o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Emiliano Martins à frente da zaga, mais à frente Richard Rios e Maurício, nas pontas Estevão e Alan, e lá na frente o Tigrinho Vitor Roque aí. Esse é o provável Palmeiras. E o provável Chelsea vindo com Robert Sanchez, Gusto, Chalobah, Cowell e Cucurella. No meio o Lavia, o Rich James e o Enzo Fernandes. Mais à frente o Pedro Neto,
e o Palmer, mas o Pedro Neto é dúvida, né? Não se sabe se ele vai pro jogo por conta lá do acidente que acabou, né? Acabando com a vida do Diogo Jota, do seu irmão lá. Enfim, o Pedro Neto é português e não se sabe se ele vai pro jogo, se ele iria para o velório, enterro lá do Diogo Jota, enfim. E lá na frente o Delap. Então, esse provável time do Chelsea com só essa dúvida aí do Pedro Neto. Beleza, pessoal? Então é isso. As informações aí de Palmeiras e Chelsea. Vai no campo dos comentários, deixa o seu palpite para esse jogo, quanto que vai ficar o jogo, vai para prorrogação, vai para os pênaltis, enfim. Opina aí, deixa sua opinião no campo dos comentários. Belezinha, pessoal? Então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Então é isso aí, vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis, fui!